Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Leomil Umas Coisas. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Leomil e esse é um podcast que a gente fala sobre assuntos da sociedade e cultura, assunto para você, para mim, para todo mundo que você conhece, chegar pro seu grupo de amigos, no trabalho e conversar sobre esses assuntos relevantes. E no episódio de hoje, nós vamos falar de uma área do direito, né, que eu acho que todo mundo na vida vai passar uma hora ou outra, que é o direito das famílias. E com esse episódio, para conversar comigo, eu trouxe uma especialista, que é a doutora Laila Procopio, que ela é advogada, tem pós-graduação em direito processual e especialista em direito das famílias. Seja muito bem-vinda, Laila. Ei, Paulo, é um prazer estar aqui no podcast. Já te conheço de outros carnavais. Pra quem não sabe, a Laila tem um podcast também que ela participa, que é o Diálogos Autênticos. Diálogos Autênticos. Então, assim, você que depois que ouvir, a gente vai lá procurar, que ela fala sobre muitos assuntos interessantes, que talvez a gente não vai conseguir abordar todos aqui. Bem, agora eu queria chegar ao seguinte, que todo mundo tá pensando, e esses advogados de família, onde eles vivem? Como eles se alimentam? Advogado de família hoje é uma coisa que até tem muitos, porque o direito de família é visto como uma área mais simples do direito, entre aspas. Só que quando você vai ver ele na prática, não ter uma pessoa especialista no direito das famílias pode dar muita dor de cabeça. Porque parece simples por cima, mas não é. E ter um conhecimento mais aprofundado é aquilo que vai fazer uma boa estratégia no seu processo, evitar custo, desperdício de tempo e conflito. Isso do mais simples, que é um divórcio, até algo mais complexo, que é ali uma adoção, uma multiparentalidade, que eu não sei se você sabe, Paulo, mas a gente pode ter 2 pais e 2 mães no registro de nascimento. Isso é uma coisa... Esses cases aí, nós vamos chegar lá. Mas uma coisa que eu queria até pontuar, porque não só no direito, mas eu acho que todas as áreas hoje profissionais, você tem que ter a pessoa especializada, né? Então, assim, aquele advogado é um advogado generalista e faz tudo, vou botar minha vara, meu coisa de família com ele. Cara, vai te dar mal. Vai dar dor de cabeça. Eu tenho um advogado que trata com as coisas da minha empresa, né, os contratos, e vou também tratar com ele, por exemplo, meu divórcio. Vai se dar mal. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema de direito que a gente segue o que está escrito na lei. Diferente dos Estados Unidos, que é o comum, né? Que é a common law. Então, a gente tem uma imensidão de leis. Até se fala muito lá, mas a Constituição dos Estados Unidos são só 5 artigos, aqui tem isso. Porque aqui o que vale é o que está na lei. É impossível um advogado hoje saber tudo. Eu, por exemplo, se me tirar alguma dúvida de direito trabalhista, eu não sei te dizer, porque foge da minha área. Então, assim, realmente esse advogado que faz tudo é um tiro no pé. O que faz tudo acaba não fazendo porra nenhuma, né? Faz nada. Né? Então, assim, hoje, qualquer área. Estão falando do direito da família hoje. Mas você vai fazer uma coisa processual da sua empresa, um advogado especializado em advocacia societária. Você vai trabalhar com... Que é diferente também do cara do empregado, né? Que é diferente, por exemplo, da saúde. Então, assim... Mas antes da gente voltar na conversa, eu esqueci de falar, gente, esse podcast ele é patrocinado pelo Desk Cowork, por isso que a gente tá nesse estúdio, por isso que a gente tá com esse som, por isso que a gente tá com esse áudio. Se você está só ouvindo a gente, vá lá no Spotify ou no YouTube que você vai conseguir ouvir e ver a gente também. E você que quer vir aqui pro podcast ou quer patrocinar, na descrição desse podcast tem um formulário lá para você preencher, tá? Voltando aqui, Laila, me conta assim, bem resumidamente assim, olha, porque a gente fala sobre um advogado de família, a gente sempre vai pensar no divórcio, né? Agora existe existe aquele relacionamento entre pai e filho, existe relacionamento parental, né, afetivo, assim, me pontua as áreas que você abrange, assim, e depois a gente entra nos casos, assim, mais legais que você já entrou. Eu tenho uma coisa que eu falo muito, que a gente precisa de advogado para fazer o divórcio e devia ser obrigatório advogado antes do casamento também. Porque, assim, as pessoas casam sem fazer nenhum alinhamento, sem entender o regime de casamento. Tem muita gente que chega para mim falando, divórcio, qual que é o seu regime de casamento? Não sei.
Não olhou, então não sabe as consequências. Isso vai gerando um monte de atrito ao longo do relacionamento. Então, a gente já pode começar nesse pré-casamento, que é uma consulta pré-casamento, elaboração de um pacto antenupcial, que é o quê? Estabelecer as regras. Então, a gente vai escolher ali o regime, as regras desse casamento, alguém vai ficar em casa, como que as contas vão ser divididas, como que vai ser a questão de filho. A gente consegue colocar tudo, é maravilhoso. E é o legal que é o óbvio que precisa ser dito, né? É o óbvio que precisa ser dito, Paulo. E assim, tem coisa boba, por exemplo, a mulher fala, eu vou casar, quero ter 2 filhos e vou parar minha carreira ali por uns 5 anos para ficar com os meus filhos. Tá, mas e se acontecer alguma coisa ali no meio? Tem algo que te resguarde? Não, não tem. A gente tem que colocar isso. A gente pode colocar que se separar, que se tiver alguma coisa, ele vai pagar uma pensão para você. Ele vai te indenizar um salário proporcional que você recebia quando você casou, por exemplo. E parou porque vai ter os filhos. Isso é importante. E é aquilo, o combinado não sai caro. Então, a gente conversa antes e resolve. Isso literalmente salva casamentos. E aí, entrando no casamento, a gente pode ter uma alteração de regime de casamento. Então, você casou sem saber ali o que você pode fazer. Aí, diz, não, tá bom. Eu, inclusive, tive um caso desse, que o casal era casado há um tempo e eles estavam brigando muito e era uma questão de finança. E me procuraram para fazer o divórcio. Na conversa, a gente entendeu que era só finanças, a gente podia só fazer a divisão do que já tinha sido adquirido e mudar o regime de casamento para separação total de bens. E eles continuaram casados, são até hoje casados. Funciona muito bem. E esse ponto é muito legal, porque todo mundo que você vai conversar, você precisa fazer um acordo pré-nupcial, ou você precisa mudar o seu regime de casamento. Fica parecendo assim, não, mas será que a pessoa vai achar que não tem amor? Será que não é amor? E é muito pelo contrário, né? É questão assim, você salva casamento com isso, né? Gente, é porque hoje tem muito isso de mas vai achar que é interesse, porque é só amor. Gente, não é só amor. Sinto te informar. Se for só no amor, você vai ter brigas no seu casamento, vai ter desgastes e isso é um problemão. Como todo relacionamento. Exatamente. Né? Como que você vai ter um relacionamento se você não pode falar de finanças com seu marido, com sua esposa? Você não pode falar da gestão da casa? Isso é um tiro no pé, porque, sinceramente, o atrito ele vai acontecer. Convivência é difícil. Você é casado, Paulo. Sou muito bem casado, muito bem casado. Passagem, tá? A técnica tá aqui, eu sou casado com ela. E é difícil, a gente tem que fazer os acordos. Inclusive, você é casado há milhões de anos, você sabe. A gente tem que fazer acordos e esses acordos acontecem com diálogo, com troca. Uhum. E o pré-casamento é exatamente isso. É colocar assim, o que eu quero, qual a minha expectativa e a gente redige um contrato. Isso aí, fazendo um parênteses, assim, por exemplo, existe na questão societária, existe um termo lá que é um acordo entre os sócios, o que cada um vai fazer. Não é? É praticamente isso, só que assim, conversado, né? Para exatamente não gerar atrito. Exatamente. Eu tenho até uma parceira do direito empresarial, a gente fala que dissolver uma sociedade é muito parecido com fazer um divórcio. Porque é muita emoção, porque são relacionamentos. São sonhos, exatamente. Né? São expectativas. Exatamente. Né? Agora, você acha bobo montar uma empresa sem estabelecer regras. Mas casar, tá tudo certo. Você vai ter filho, talvez você faça uma nova vida, mas ok, não alinhar? Tipo assim, vou abrir uma empresa, meu sócio, mas e o contrato? Põe tudo no contrato. Exatamente. Sim, é mínimas, né? No casamento, o pessoal não pensa, né? Exatamente. Tem que pensar, tem que ser conversado. E aí, assim, casou ali, não resolveu, chegou no divórcio. Também dá para conversar. Porque tem muita gente que pensa que divórcio é briga, é guerra, e isso não é verdade. Eu falo que um acordo ruim é melhor do que um litígio maravilhoso. Porque processo é caro, não só financeiramente, mas emocionalmente. Seu tempo, é aquele desgaste, você quer encerrar um ciclo e não consegue. Então, eu sou muito voltada a esse acordo e precisa justamente de abrir essa margem de comunicação. Claro que se não tiver acordo, a gente vai para o litígio e tudo certo, resolvemos no litígio. Mas a comunicação é importante. Legal. Bem, tirando essa parte do divórcio e do casamento, eu já queria... Muita gente tá falando na internet, se ouve muito, até pegar um pouquinho de acordo de namoro também. E fala muito sobre evitar a caracterização de união estável, né? Então, eu até já fiz contrato de namoro, mas eu não gosto. Aí eu queria pegar a sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que quem faz contrato de namoro vai gastar dinheiro à toa. O que acontece? A gente faz o contrato de namoro para não caracterizar uma união estável.
E a união estável, ela não precisa ser formalizada para ela acontecer. Você tem que ter um relacionamento duradouro, público, com a intenção de formar família. Então, você pode fazer um contrato lindo. Caracterizou a união estável? É a união estável e acabou. Ela sobrepõe, né? Ela se sobrepõe, ela simplesmente é. Então, é mais interessante você conversar com seu advogado para evitar a caracterização de uma união estável do que fazer um contrato de namoro. Eu prefiro casar. E assim, gente... Faz o contrato nupcial e casa. E assim, união estável é a coisa mais instável que tem. Porque não te leva a segurança nenhuma. Cara, isso é um ponto muito importante. Nós estamos juntos aqui, tá tudo ótimo, tudo feliz e tal. Cara, mas você não sabe o dia de amanhã, cara. Não, e assim, registrei, fiz em amor cartório. que não sobrevive a isso, não... Poxa. Não, e mesmo que sobreviva, Paulo, mesmo que você faça em cartório, cheguei lá e fiz uma certidão, é muito parecido com um casamento. O casamento, quando você faz, você tem uma certidão e ali aconteceu o casamento. A união estável, quando você faz, você tem uma certidão e ela é uma prova da união estável. Então, se uma das pessoas falece, por exemplo, você tem que entrar com um processo para reconhecer a união estável e depois dissolver porque a pessoa morreu. Nossa. E assim, não vale a pena. A união estável, ela foi sendo equiparada ao casamento, porque é mais fácil ali, não tem que ter a publicação, não é um ato tão formal, mas não traz a segurança do casamento. Querendo ou não, um acordo de casamento bem feito, na separação é muito mais tranquilo, né? Se houver, não deu, então, mas tá aqui, tá as regras, tá ok. Exatamente, a gente já pode colocar todas essas regras ali no momento do casamento, que diminui muito o conflito. Porque você não vai estar discutindo as coisas, você vai estar executando um plano. Ou seja, você que tá ouvindo a gente, tá querendo casar, a dica tá aí. Você que tá aí, tá tendo algum desacordo, principalmente financeiro, a dica tá aí. E mudando de assunto, vamos partir para uma outra área do direito das famílias, né? Que eu acho bem polêmico sobre questões parental, né? Que é questão de não só adoção, né? Mas também na questão de reconhecimento de paternidade afetiva, não é? A gente tem muito... Eu vejo isso, a pessoa fala, mas eu não vou casar porque ela já tem um filho, e aí eu vou virar pai. Não vai não, gente. Viaja não, pelo amor de Deus. Não é assim, você deu um beijo na boca da mãe, pronto, sou pai afetivo, vou ter que pagar pensão. Não. É pior que o beijo, vou engravidar, né? Depois do... Não, teve até um caso desse que a moça, ela realmente já tinha uns filhos... E casou de novo, tá morando junto com o cara, e o cara ameaçava ela, falando que ia tirar a guarda dos filhos que não são dele, não são nem afetivos, porque tinha ali 2 anos, tava junto, não tinha aquela coisa de pai. Vou tirar a guarda se você tentar separar. Tipo, cara, para de usar droga, pelo amor de Deus. Não é? Tem uma frase que eu gosto muito, até minha esposa fala, cospe esse cocô que você tá comendo, cospe aqui. É bem isso, cospe aqui, por favor. Por favor. Mas assim, gente, paternidade e maternidade socioafetiva. Sabe aquela pessoa que sempre esteve com você, como se fosse pai e mãe? Que existem essas pessoas. Sim. A gente pode fazer esse reconhecimento. E se os dois já forem maior, se o filho já for maior de idade, a gente faz isso em cartório. É um processo bem tranquilo de fazer. E é legal, porque garante todos os direitos de um filho. Então, a parte sucessória, a parte de pensão também, o que eu duvido que aconteça, porque se você está reconhecendo de livre vontade seu filho como seu filho afetivo, você está ali querendo prover. Não necessariamente a pessoa deixa de ter um pai e uma mãe, né? Exatamente. Pode ficar 2 pais e 2 mães na certidão de nascimento. Isso é muito legal, um processo muito bacana de fazer. E tranquilo. E depende. Se for ali consensual, bonitinho, funciona. Lógico, sim. Mas se for... Consensual entre as partes, né? Exatamente, teve um acordo. Agora, se for pós-falecimento, a pessoa já tem um filho e esse outro filho não concorda, e a gente vai ter que elaborar provas mesmo para mostrar que ele era pai ou mãe afetivo. Inclusive, eu tenho um caso desse, que é o pai era italiano, e faleceu. E ele criou a filha desde sempre, desde criança. E aí ela me procurou pra gente fazer esse reconhecimento de filiação socioafetiva. Esse já não é fácil. Porque a parte, inclusive, não tá nem presente mais. Né? Ela faleceu e ainda é estrangeira. Então, todas as testemunhas são estrangeiras. Tem que ter a carta pra mandar pra lá, tradução. Mas funciona também. Não é o mais simples, mas funciona. Mas, por exemplo, a gente fala assim... Existem casos, né? Por exemplo, uma pessoa, ela é um filho que apareceu assim, vamos dizer assim, maior de idade, né? Acontece muito. Inclusive, já conheci um cara que tava contando, né? Que tocou campainha e
um adulto já, né? De, sei lá, 20 e tantos anos. Queria tomar uma cerveja com você. Sou seu filho. Foi exatamente isso. E aí, assim, ele já foi criado por outro pai, outra coisa. Só que ele descobriu que aquela outra pessoa também é pai dele, né? É pai, Né? E isso é legal. E assim, ao mesmo tempo, assim, eu tô conhecendo meu pai biológico, vou criar uma relação, mas não deixo, não tô jogando a outra fora. E assim, e é muito legal essa parte, que aí a gente dá até um pezinho ali na sucessão, porque o direito de ter sua filiação reconhecida, ela não prescreve. Então, assim, sempre que você descobriu ali, você pode pedir para ser reconhecido como filho. E isso entra na sucessão, porque se, por exemplo, aquele pai seu biológico falece, você entra tanto com o pedido de reconhecimento de paternidade quanto com um pedido de herança. E você tem o direito igualzinho dos seus outros irmãos, se houverem. Ou então da esposa, você tem o direito como filho biológico, que não significa que vai excluir o seu outro pai ou sua outra mãe. Geralmente é o pai, né? É difícil pensar uma mãe que... Sim, mas inclusive a outra, que é a esposa, pode inclusive também, né? Adotar, né? Vamos dizer, nesse sentido. Pode sim, pode. Assim, se ela já teve um vínculo com esse filho biológico, sim. Agora, se ela nunca viu e tá querendo, é mais difícil. Porque o que acontece? Antigamente... Tem uma convivência, né? Comprovar. Exatamente. Antigamente, o direito de família, a filiação era sangue. É filho, é pai, é mãe, é tio. E a gente tinha aquele chefe de família que mandava nos filhos, na esposa e tal. Hoje, o direito de família fala que família é vínculo afetivo. Isso está acima. Então, isso muda muitas coisas. Por exemplo... Registrou o filho biológico ali, você achava que era biológico, tá cuidando dele há anos, e em um momento você descobre que não, você foi enganado. Ele não é seu filho. E aí você pede para tirar seu nome do registro. Tem decisão falando que não. Porque você já tá cuidando dele há 15 anos. Tem vínculo afetivo. Tem vínculo. Já foi, exatamente. Então, isso é muito bacana, porque traz essa possibilidade de ter mais de um pai, mais de uma mãe, traz essa possibilidade de você... uma segurança até emocional, né, pra aquele... Exatamente. Aquele menino que foi criado ali, né? Exatamente. Imagina, o mundo cai assim, de repente. E não existe isso, gente. Como assim você criou uma criança por anos e agora você fala, não é meu filho biológico, eu não quero mais. Pelo amor de Deus. Foi na rua, né? É seu filho, sinto muito. Você tem esse vínculo. Legal. Aí eu quero trazer um outro assunto, que eu acho que você me contou uma vez, eu falei, nossa, esse é um assunto que eu gostaria de conversar um pouquinho mais. É a questão, por exemplo, a gente fala muito sobre pensão alimentícia, né? De que da mãe pedindo pro pai e pro filho, que tá na sua área, né? Uhum. Mas existe dos pais para os filhos, né? Exatamente. Gente, inclusive, teve uma decisão muito recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eram 5 filhos e uma mãe idosa. E um desses filhos, uma mulher, cuidava da mãe. E aí fizeram a curatela dela e um pedido de pensão. E todos esses outros filhos tiveram que pagar alimentos para a mãe, de acordo com o que eles recebem, com condição. E essa filha, a 5ª filha, que cuidava da mãe, não teve que pagar nada, porque entendeu-se que o cuidado também é a prestação alimentar. E isso muda muita coisa, inclusive quando a gente vai falar de pensão para os filhos mesmo. Mas no direito de família, a gente tem uma coisa que chama solidariedade. Então, entre cônjuges, seu marido ele tem solidariedade com você, então separou, pode ser que tenha que pagar pensão, tanto a mulher para o homem quanto o homem para a mulher. Seus pais, quando eles ficam idosos ou incapazes, você também pode ter que pagar pensão para eles, se eles precisarem, salvo se tiver abandono, porque tem esses belíssimos que abandonam e aí a gente consegue não pagar a pensão. Porque tem, né? Tem os picaretas que abandonam o filho, aí o filho cresce, tem um sucesso e de repente aparece do nada, né? Isso acontece muito. E outra coisa, que muita gente acredita que a mulher não paga pensão. O que acontece? É mais raro que a mulher não queira ficar com os filhos, mas muitas mulheres que eu atendo falam que querem deixar a guarda com o pai por algum motivo. E quando eu falo que ela teria que pagar pensão, ela fica, eu teria que pagar pensão? Sim. Você teria que pagar pensão. A lei é igual para todos, né? Exatamente. Mas é mais comum que a mulher fique com os filhos. É muito cultural isso. Isso é muito bom você falar, porque a gente quebra alguns paradigmas, inclusive alguns estereótipos, né? Porque a gente acha que a pessoa vai separar e ele vai pagar a pensão para a mulher e é sempre assim. Tendo um litígio,
e os dois querendo ficar com os filhos, eu acho muito difícil que um homem ganhe. E aí entra de novo aquela coisa cultural. Especialmente aqui em Minas, o judiciário mineiro é muito tradicional. Então, acho pouquíssimo provável que uma mãe perca essa residência do filho. Mas o pai tem direito de convivência, ele pode ver. Hoje a gente tem finais de semana alternados, feriados alternados, que eu acho muito pouco. Eu acho absurdo você ver seu filho 2 vezes por mês. Em 2 finais de semana por mês. Pouco. Eu acho muito pouco, 2 finais de semana por mês? Nós estamos falando de 4 dias por mês. Nós temos 12 meses. Exatamente. Se for considerar ali... Se for considerar, você não fica um mês. Exatamente. Você não fica um mês com a criança. No ano inteiro, você não vê seu filho durante um mês. 30 dias. Aí férias divide, carnaval divide, mas é muito pouco. Porque muito assim, pouco. Pai não é visita. Pai, ele tá ali para cuidar e exercer o poder familiar. Ele é parte Existe uma fundamental. responsabilidade ali, né? Exatamente. E aí a gente até entra na questão da guarda, que nós advogados falamos que é dividir as decisões da vida do filho, as decisões importantes. Mas a prática teria que ser muito diferente disso, porque é para dividir tudo. As responsabilidades, as decisões. Então, essa questão de levar no médico, levar na escola... Não é só custo, né? Não é só dinheiro. Criar dinheiro. uma criança é muito mais do que dinheiro. Mas hoje acontece esse sistema de convivência, que eu acho que é nocivo tanto para a criança, quanto para o pai, quanto para a mãe, que fica sobrecarregada. E você paga uma pensão. E outra coisa que a gente geralmente não imagina, geralmente quem fica com o filho, morando com o filho, mulher, gasta mais do que quem está pagando a pensão. Quando você coloca na ponta do lápis. Isso é direto, né? Quantos vídeos aí de TikTok, de Instagram que a gente vê num pai na justiça, ela gasta o dinheiro todo com ela, e vai ver o cara paga R$300. Assim, hoje eu vejo pouco esse R$300, mas ainda é muito comum. Mas assim, sempre eu sou muito voltada para o acordo. Aí eu faço ali uma planilha com os gastos da criança e vou conversar com o pai. Eles ficam putos da vida na hora que vem, que coloca aluguel, luz, água. Porque na cabeça a criança vai usar a mesma roupa para sempre. A criança só vai comer. Ela não mora, ela não usa água. Criança e roupa é uma coisa que vai ser o maior gasto. Não, internet. Sempre. Tem pai que reclama de colocar internet. Mas meu filho tem 3 anos. Tá, mas ele assiste as coisas. Ele é a galinha pintadinha que ele gosta. Ele manda o WhatsApp pra você, né? Carro, então, gasolina. Mas a mãe leva pra natação, a mãe leva pra escola. Parte da gasolina é pro filho, ele tá usando isso. Se fosse ele que estivesse levando, era ele que estaria do outro lado da planilha. E aí eles acham um absurdo quando eu coloco essa... Que acha assim, não, vou comprar a comida que... Quis ter filho? Não quis? Agora você tem que assumir a responsabilidade. Exatamente. Não tem é uma vida. É uma vida, exatamente. Uma vida em formação. Ela está se construindo ali, a pessoa está sendo construída. E é importante ter bases. É muito importante ter bases. E aí eu te pergunto sobre a questão de pensão, né? Eu sei que você também trabalha com os dois lados, né? Que é o cara que quer revisar a pensão, né? A mãe quer revisar a pensão. Ou... Eles querem ver até quanto que eles podem pagar pensão. O que a lei diz sobre isso? Como que é fixado o valor da pensão? A gente primeiro tem que olhar para as necessidades da criança. Então, aquela planilha que eu te disse. Então, vamos ver ali... Então, a base é essa. Primeira coisa que você faz é planilha. Vamos entender qual que é o custo de vida dessa criança. E entra tudo mesmo, assim. A manutenção do carro, parte do aluguel. Então, são 2 pessoas na casa, metade do aluguel é da criança. 2 pessoas na casa, metade da luz é da criança. Porque ela tá ali. E se fosse mais de uma criança? Mais de uma criança ou mais de um adulto também? É dividido. Proporcional. A gente divide por pessoa e cada um tem uma cota parte ali. Depois da necessidade da criança, a gente vai olhar a capacidade de quem vai pagar a pensão. Então, é um homem que ganha 10 mil por mês, ganha 20, ganha um salário... Aí a gente faz uma proporção com base no quanto a criança precisa e o quanto essa pessoa consegue prover. E a gente faz também proporcional ao que a outra pessoa ganha. Então, por exemplo, se um homem ganha... Ele que vai pagar a pensão, ganha 20 mil. E a esposa ganha 3 mil e o filho gasta 5, não faz sentido que cada um pague 2.500. Então, a gente faz ali uma proporção. É justo. Da mesma forma, por exemplo, o Neymar Júnior. É muito dinheiro. É igual a gente tá falando também sobre a questão entre casal, né? Você tá lá dividindo, você mora no mesmo apartamento, um ganha 10 mil, outro ganha 3. Não é justo dividir pela metade, né? Exatamente. É proporcional também. Tem que ser proporcional. E assim, a proporção entra também, por exemplo, o Neymar, ele ganha muito dinheiro. E é claro que ele paga uma pensão justa. Mas enquanto uma pessoa que ganha 10 paga 30% dos rendimentos pro filho, não faz sentido que o Neymar pague 30%, porque a criança não gasta isso. Então, tudo isso tem que ser olhado.
A partir da planilha, se E vai da capacidade dos pais, do sim. pai. Então, assim, é matemático, né? Não é achismo, né? É Exatamente. matemático. Então, existe uma lógica matemática nesse caso, né? Não é uma coisa muito certa, mas geralmente um filho até uns 30% dos rendimentos do pai é o que eu vejo acontecer mais. Se a criança tiver algum problema de saúde ou for neuroatípica, por exemplo, autista, TDAH, tem que fazer algum tratamento, a gente aumenta essa proporção também. Por exemplo, vai para 45, tem 2 filhos, a gente chega até uns 50. Porque a gente não pode deixar quem está pagando a pensão numa situação de necessidade, mas também tem que priorizar a criança. É um acordo, né? É um acordo. E sobre questão de idade, até que idade que ele vai manter essa criança? A gente tem umas bênçãos Não aí é? que acham que fez 18 anos, para de pagar. E aí me procura porque tem um mandato de prisão. Sempre tem, gente. Se a pessoa está estudando, geralmente até uns 25 anos você ainda tem que pagar a pensão. Só que, do mesmo jeito que a pensão é colocada pelo juiz, ela também é tirada pelo juiz. Então, ali, fez 25 anos, você nunca entrou com um processo para pedir para parar de pagar essa pensão, você ainda tem que pagar. Precisa do processo. Senão é uma dor de cabeça, mandado de prisão de verdade. Penhora, pega ali o dinheiro de sua conta. Se você não entrou, você vai pagando até 50 anos, 60 anos, você vai pagando. Exatamente, porque a obrigação alimentar ela não acaba automaticamente. Ela tem que ser encerrada para o juiz. Falando assim, numa linguagem bem leiga. Ou seja, também é um processo que você faz, né? Que, já estou com um menino de 35 anos, que tá morando, inclusive, trabalhando, multinacional, em outro país, sei o quê, tá pagando lá ou ainda. Então, tem um filho de 18 anos, ele já trabalha, ele tem empresa, ele tem dinheiro. É raro, mas acontece. Não vou pagar pensão. Sei lá, o menino viralizou no TikTok, tá ganhando muito dinheiro. Tá ganhando mais que ele, né? Exatamente. Vai continuar pagando pensão? Não vai. Às vezes vira o contrário depois, né? Vira seu cliente pedindo pensão. Exatamente. E pode acontecer. Pode acontecer. Tá no direito, né? Exatamente. Olha aí. Legal. Agora, Lai, me conta o seguinte. Curiosidades do direito da sua área, que pode dar até um insight pro pessoal. Poxa, podia acontecer isso? Gente, Poxa, será? Tem uma coisa do direito que eu amo, porque assim, a sogra tem fama de ser terrível, né? E aí a gente do mal, a víbora que tava, né? Da terroriza. A madrasta. E depois que você casou, ela é sua sogra pro resto da sua vida. Nunca mais existe ex-marido, mas sogra não existe. É? Exatamente. E aquele seu sobrinho lá de terceiro grau que você fala... não existe. Não existe, é sua sogra pro resto da vida. O que significa isso? Significa que você não pode casar com ela. Apenas isso. Fica a dica, viu, gente? Fica a dica aí. Fica a dica. Agora, se você tá ali apaixonado pelo seu pai, você e seu pai ali, ele tá namorando a menina, se apaixonou pela menina, começou a ficar com ela. Isso é razão pra você ser deserdado. Se ele tinha um casamento, uma união estável com a mulher, e você vai e fica com essa mulher, ou vice-versa, é razão. A madrasta. Exatamente, indignidade. Então, tem um caso aqui em Minas de um esportista, não vamos botar qual é o esporte para não dedicar, mas ele largou a esposa e pegou a sobrinha, casou com a sobrinha, teve filho com a sobrinha e tudo. Nossa. Teve filho com a esposa, tem filho agora com a sobrinha. Nesse caso, o Natal deve ser bem complicado. Enquanto família, né? Sim, isso não é um crime, mas tem que ver o contexto todo. Porque, por exemplo, como ele é uma pessoa pública, se isso aconteceu de uma forma vexatória para a mulher, por exemplo, ele traiu com a sobrinha, mas a gente sabia, ela pode pedir danos morais pela exposição. Mas, assim, no geral, não é crime. A questão é mais filhos e pais, ou mães. Porque é raro, mas acontece. Nesse caso é contexto. Nesse caso é contexto. Mas o máximo que ela pode fazer ali é pedir uns danos morais porque foi exposta e humilhada publicamente. Acontece. Mas, assim, a gente acha que essas relações complicadas dentro da família não acontecem, mas acontecem muito. Eu lembro que quando eu ainda estava na faculdade de Direito, muito tempo atrás, eu aprendi dentro do direito penal que você não pode casar com a pessoa que matou o seu marido. E eu falei, mas quem casaria com a pessoa que matou o seu marido? E na época eu trabalhava e a moça que fazia a limpeza do lugar casou com a pessoa que matou o marido dela. Casou assim, só juntou, porque casar mesmo ela não consegue. Então acontece, gente. Acontece. Porque se for um crime passional, faz sentido, né? Mas se for um crime assim, o cara assaltou e matou, ela foi conhecer
É estranho, né? É mas estranho. assim, se ele matou seu marido ou sua esposa, né? Você não pode casar com a pessoa, não. Culpado, não pode casar com a culpado, sogra. né? Culpado. É, condenado. Mas não É. pode casar com a sogra. Não pode casar com quem matou o marido ou a esposa. Se você pegar... Ou o marido, né? Marido da esposa. Madrasta ou padrasto também você pode ser deserdado. E se pegar a namorada ou do seu filho ali também... Se o pai pegar a Vice-versa. esposa do filho, Exatamente. namorada também? Sim, você perde o direito. Porque o pai é herdeiro também, né? Se você não tem filhos... Aí você pode deserdar o seu pai. O seu pai. Olha Exatamente. Exatamente. E outra coisa que é muito interessante. Não existe crime patrimonial entre cônjuges. Então tá ali querendo separar. Pegou... Me conte mais. Pois é, gente. Até Você foi lá que olha. e saiu de casa e levou as Eu coisas. só quero saber, é curiosidade. Chegou lá, pegou as coisas, levou embora com você. Não tem crime. Eu acho, inclusive, muito errado não ter o crime patrimonial entre cônjuges. Isso já até foge da minha área. É uma coisa que eu estudei na época da faculdade, tem muito tempo. Pode estar atualizado, mas é uma coisa interessantíssima. Porque você vê a cultura, né? Independente ali do regime, não tem crime patrimonial. Teve um caso que eu tive trabalhei numa concessionária, né, na área de marketing, e aí tinha um gerente de novos, né? Ele foi casar pela segunda vez, né? Ele é casado, ter filho e tal, aí ele contou como é que foi o divórcio do primeiro casamento dele. Ele não teve filho, não teve nada, né? Ele simplesmente fez assim, olha, eu vou sair, vou viajar, não sei o que, vou ficar fora em um mês ou uma semana, você leva o que você achar que é seu. Foi essa a frase que... Leve o que você achar. Quando ele voltou pra casa, nem armário embutido tinha, mas as roupas, tudo, não tinha nada. O apartamento estava no chão, praticamente. Isso acontece. Tem aquela... E aí não pode fazer nada, né? Exatamente. Nesse sentido, direito... Não pode, exatamente. Você pode ali, no máximo, depois ver uma partilha, a divisão desses bens. Mas aí você tem que provar que tinha e que a pessoa levou. Tem uma podcaster muito famosa, eu não vou citar o nome primeiro porque eu não lembro, segundo porque eu não quero. Que ela era casada com um comediante, ele aproveitou um dia que ele sabia que ela estaria num casamento e rapou o apartamento e casou com outra pessoa, separou. Tipo, vou separar e tchau. E ela conta que ele levou até as fronhas. Levou tudo. Cachorro, levou o cachorro. Levou o cachorro é sacanagem. Pô. Levou o cachorro. E cachorro, inclusive, é outra coisa que dá muita briga. Isso era um ponto que a internet hoje fala muito sobre a separação e responsabilidade com os pets, né? Tem gente que defende aí pensão pra pet, e eu sou impopular nesse ponto, porque não, gente. Pet não tem direito à pensão. Por mais que a gente tenha um vínculo afetivo, o pet é um bem, muito entre aspas, tá? Não é um bem como uma mesa, um ser vivo. Vamos assim, antes que chegue hate pra gente, isso é visão do direito, tá? Exatamente. Ok, combinado, visão do direito. Nós estamos falando do seu apego emocional. Então, depois a gente traz um psicólogo, vamos falar sobre isso, mas nós estamos falando da visão do direito. Exatamente. Mas assim, a gente não pede a pensão porque a pensão é para pessoas. Mas a gente pode pedir, talvez, a divisão dos custos. Eu tenho um caso que teve o divórcio ali e o cachorro é da filha. Criança, tem vínculo afetivo, já está passando pelo divórcio dos pais. Então, a gente está pedindo para auxiliar nos custos desse cachorro. Naquela planilha que eu te falei, a gente coloca o cachorro. Mas não é uma pensão pro cachorro. Mas, assim, não... Acaba que... acaba que se você coloca os custos, cachorro lá, veterinário, ração... Mas você está pagando para a filha e não pro cachorro. Exatamente. Entende? Então, assim, é o custo. E aí a gente entra até Se fosse casamento, também, vou ter os gatos ali, os cachorros e tal. Ele entra na questão de custo. Pra galera do coração mole aí que tá querendo me crucificar, deixa eu fazer uma pergunta. Comprou ali o cachorrinho pedigree, coisa linda, maravilhosa. Comprou. Foi caro, cachorro caro. Separou. Vai ficar com a pessoa. Vou pagar uma pensão pro cachorro. Aí o cachorro vai cruzar, engravidar e vender os filhotes. Como é que vai fazer? Ela vai ficar com todos os filhotes porque é afetiva, ela vai vender, dividir parte desse dinheiro porque ele tá ajudando com o custo? Como é que é? Porque não é só afetivo, e aí? Existe uma questão financeira aí, né? Exatamente. Então, assim, eu sou super... Gente, eu sou gateira, de verdade, adoro gato. Se eu tivesse que brigar por causa dele, eu ia brigar, adoro, mas a gente tem que entender que os pets não são pessoas. E envolve a parte patrimonial. Mas também não é para tratar como se fosse uma mesa, porque não é o caso. Polêmicas.
Quer dizer que você não precisa colocar isso no acordo, chegar a um acordo correto? É isso. Mas, ao meu ver, assim, quem fica com o bem arca com os custos desse bem. Então, é o mesmo que você não comparando um cachorro com um carro, gente, é só para ilustrar. Você ficou com um carro e aí você tá pedindo pra sua ex pagar o IPVA e pagar a manutenção do carro. Não faz pagar sentido. Não faz sentido. A mesma coisa se você ficou com o apartamento, você vai pagar o IPTU. Ou condomínio. Exatamente. Né? Aí, assim, feitas as diferenças, cachorro não é um carro, não é um ônus e imóvel. bônus, né? Você separa o ônus e o bônus das coisas. Mas, assim, é uma coisa muito ampla, porque às vezes as pessoas assumiram esse custo pensando naquela renda conjunta que não existe mais com a separação. E como não é um carro, não é um apartamento, não é uma mesa, não tem como você só se desfazer. Então, Legal. é um debate aberto ainda. Inclusive, voltando a essa questão patrimonial, você me contou uma vez que não é simplesmente só dividir e entregar. Existem coisas que têm vínculo com o seu trabalho profissional, né? Sim, que isso não é divisível, né? Não divide, Não exatamente. divide. Por exemplo, se o marido ou a esposa é Uber, não vai dividir o carro é de trabalho. Se eu que sou advogada, meus livros, meu computador, isso não é dividido. E aí, você falou de curiosidade, entra outra curiosidade que é muito legal. Outra coisa que não se divide é presente. Então, vocês lembram quando a Virgínia deu ali o jatinho pro Zé Felipe? Não lembro. Ela não estava presente no dia. Não estava presente? Ela deu um jatinho. Depois isso entrou ali na briga, divisão e tal. Mas ela falou para todo mundo que era um presente. Então... Tá registrado. Tá registrado. Não divide. Então, meninas, peçam joias, roupas, sapatos, assim, porque não divide, não. Tem até uma... Ainda mais se deixar registrado. Olha, um presente pra você, tira foto. Tá? Exatamente. Obrigado pelo presente. Tem até uma... Esses dias eu li num lugar, eu achei interessante que aquela história dos diamantes são os melhores amigos da mulher e as mulheres pediam. Aqui, por exemplo, no Brasil, a mulher precisava de autorização para ter conta judicial. Então, numa separação, em algum problema, o que ela tinha para se resguardar eram os presentes, eram joias, assim, coisas que ela poderia vender. E ou faz penhorar, sentido. né? Ou penhorar, exatamente. E faz sentido, assim, não sei dentro do direito ali como que era essa questão, mas faz sentido. Até porque ela poderia pegar e fugir. É mais fácil, né? Mais fácil. Até porque o divórcio não era... Tinha um desquite, antes não podia separar. Antigamente, você tinha que olhar culpa no divórcio. Você tinha que provar quem era culpado. Você tinha que ficar separado, salvo engano, por 2 anos... para depois ter um divórcio. Primeiro separava de corpos. Tinha coisas bizarras no direito, como a questão da honra, né? É porque o que se protegia era o casamento e não as pessoas e o vínculo afetivo. Então, protegia-se o casamento a todo custo e eu não acho bacana. E você pegando... A gente fica falando, parece que é uma coisa bem antiga, não é, né? Não, é muito recente. O que é muito recente, né? O quanto você acha que evoluiu o direito nesses... Vamos dizer assim, 20 anos? Acho que 20 anos é muito ainda, pensando nessa... Evoluiu bastante, gente. Porque, assim, 2005, salvo engano, ainda tinha... Isso é porque já foge um pouco da minha área, mas 2005, se houvesse estupro de vulnerável, de criança, a pessoa poderia não cumprir pena se ela se casasse. Isso é muito sério, com a criança. E aí você pensa nesses contextos mais antigos, talvez no interior, a gente é capital, então não tem tanto. Mas no interior, a pressão que uma família conservadora não faria numa criança para casar. Sabe? Tinha também a defesa da honra, que se matasse o cônjuge porque foi traído, alguma coisa, diminuía a pena. E aí eu já estou entrando aqui na esfera penal, mas é porque cruza ali na família. Acaba cruzando ali pela família ali. Mas é muito recente, assim, o Estatuto da Mulher Casada, salvo engano, é ali a nossa Constituição Federal, que é de 89. 89 é ela ontem, que estabeleceu igualdade. 88, gente, a Constituição de 88, 89. 88, ela que estabeleceu igualdade entre homens e mulheres. A gente começou já a aplicar ela direitinho, assim. Exatamente, é porque ainda não, né? A gente acha que CEF de 88 é a coisa que a gente mais fala na vida quando faz direito e errei o ano. Mas tá bom, foi em 88 que colocou igualdade entre homens e mulheres. E mesmo assim não tem na prática. Isso que eu ia falar, que uma coisa é o direito, outra coisa é praticar o direito, né? Até Exatamente. praticar, até que os
os juristas, houvesse aquela troca, né, do jurista que estava acostumado com o outro, que agora está acostumado com a Constituição, aplicar, não dar opinião, e sim aplicar a lei. Não, até hoje isso até hoje, né? Você falou, tem juízes conservadores, né? Nós estamos em Minas Gerais, então, assim, existe casos ainda de juízes muito conservadores que não aplicam a lei, aplicam uma opinião. Essa ideia do julgador que não tem opinião é absurda. Não existe isso. Todo mundo tem opinião. A gente vai aplicar a lei, mas a gente parte das nossas bases de vida. Não tem como. Inclusive, a gente fala muito sobre jornalismo, né? O jornalismo que é imparcial, isso não existe. Não existe. De imparcialidade não existe. Então, cabe a você ter o senso crítico. Você tem que ter o senso crítico. E um bom advogado, porque o bom advogado que vai te defender, ele vai defender você. Quem está te defendendo ali... tem muita gente que acha que basta ter lei, basta ter direito. Não. Você precisa de ter alguém para te defender. Isso não é o papel do juiz, não. Tem que ser o seu advogado que vai defender os seus interesses. E garantir que a lei seja aplicada da forma correta para você. Legal. E aí a gente entra no nosso momento jabá. Nós vamos ter uma vinheta ainda desse momento jabá, mas esse é um momento onde quem está ouvindo a gente fala, poxa, como é que eu... Teve alguns insights ali, como é que eu encontro a Laila? Como é que eu consigo conversar com ela? E aí eu quero que você passe não só onde que ele vai te achar em rede social, onde que ele pode também te mandar um e-mail, mas também qual que é o processo para ele poder conversar com você, para poder ver se o caso dele é seu mesmo, é da sua área, que existe muito isso, né? Sim. Vai conversar com você e não tem nada a ver com a área. Tem muita mistura, especialmente quando entra ele previdenciário, porque também se fala em pensão. E não é uma culpa de quem está ouvindo, não. É porque é difícil, né? É difícil. A gente não tem uma cultura de conhecer tão profundamente as nossas leis, né? E é difícil, até para advogado é difícil. Até para advogado é difícil, né? Até se vê advogado falando assim, não é possível que você não estudou lei. Não é possível. Não, às vezes eu preciso referenciar algum colega e eu fico, gente, mas que área que é? Como que eu vou... Quem que faria isso? Porque é complicado mesmo, não é fácil. Você vê que eu falando aqui direito, eu entrei no penal algumas vezes. Porque tem esses pontos de contato. Gente, seguinte, eu tô nas redes sociais, meu @ é Laila Procop. Todas as redes sociais, porque não é um nome muito comum. E você pode me mandar uma mensagem ali no direct, vai ter meu contato nas redes sociais, para me mandar um WhatsApp, um e-mail, todos os meus contatos vão estar lá. E aí a gente conversa, vê se marca uma consulta. Geralmente eu costumo tirar ali uma primeira dúvida, já para acalmar a pessoa. E aí a gente segue para uma consulta na sequência. E pode ser online, né? Pode ser online, você atende gente. O Brasil inteiro. Brasil inteiro. Hoje em dia já foi-se aquela coisa de ter o advogado que vai estar na mesa de madeira, judiciário hoje é online também. Exatamente. Tudo As audiências são online, os processos são online. Isso economiza dinheiro seu, meu, do judiciário e nosso tempo. Exatamente. Bem lá, primeiro, obrigado por você ter aceitado esse convite, estar aqui, tirado essas dúvidas, né? Você que está ouvindo a gente, ou vendo, tem os dados dela aqui também na descrição para você entrar em contato, tá? E se você quer vir ao programa como um convidado, ou até patrocinar, convidar até a sua marca, da sua empresa, do seu negócio aqui, tem um formulário na descrição que você pode preencher. Então é isso, galera. Até o próximo episódio.